e vocês vão poder acessá-la logo após o término da aula, ela vai ser salva lá. Algumas informações relevantes sobre o processo de aula, vocês já devem ter tido aulas de outras disciplinas. Vocês podem utilizar o chat para poder fazer qualquer tipo de pergunta, ok? Além do chat, a frequência eu vou conseguir fazer diretamente aqui mesmo por essa lista de participantes que eu tenho online. Se em algum momento, ou por algum motivo, você precisar fazer uma pergunta, é muito simples. Você desbloqueia o microfone, faz a pergunta, independente de que momento a aula esteja, ok? Não precisa deixar as perguntas lá para o final, não. Uma outra informação sobre a questão do microfone é que vocês não precisam se preocupar. Quem desbloquear o microfone e fazer algum tipo de pergunta, em seguida o professor tem um acesso aqui que permite bloquear todos os microfones de uma vez só, tá? Que é para poder não ficar com ruído ou nada do tipo durante a gravação. Tudo bem? Só conversando sobre a questão da nossa última aula, na nossa última aula a gente viu sobre os períodos históricos da evolução da psicologia e o quanto isso contribuiu em cada uma dessas fases para a formação do que hoje nós estudamos ou entendemos como comportamento organizacional. E também falamos sobre o conceito de ética e moral, que vocês já tinham discorrido com a outra professora, também em um outro encontro. Alguns alunos estavam na primeira aula, outros, na verdade, não, já tinham tido um primeiro encontro com a professora Kátia, né? Então, hoje a gente vai começar, pessoal, uma segunda etapa, que é um diálogo sobre o conceito de organizações, tá? Quando a gente fala de comportamento organizacional, a gente tem duas variáveis que são muito sensíveis. A primeira delas é o comportamento humano e a segunda é a organização como algo volátil, ou seja, como algo que está em constante modificação. Então, a gente vai começar hoje estudando um pouquinho o conceito de organização. A gente vai definindo isso através de um marco histórico e através de alguns pensamentos que foram se colocando ao longo do tempo, tá? Por exemplo, o Etzioni, ele dizia o seguinte, que a relevância da coordenação de pessoas em proveito da realização dos objetivos organizacionais, ela tem sido fortemente enfatizada. A assertiva, ela é complementada pelo posicionamento do qual o problema das organizações modernas é a maneira de reunir agrupamentos humanos que sejam tão funcionais quanto possíveis e, ao mesmo tempo, produzam um mínimo de consequências secundárias indesejáveis e um máximo de satisfação. Professor, quais são as variáveis que eu tenho que olhar para esse texto aí, tenho que me pegar? São três. A primeira delas diz o seguinte: o problema das organizações modernas é a maneira de reunir agrupamentos humanos. Então, a primeira coisa que a gente vai entender é que toda empresa, toda organização, ela é composta ou constituída por pessoas. E essa variável de pessoas vai ser a principal variável no desenvolvimento dessas organizações. E aí ele vai colocar o seguinte, que essas organizações, que nada mais são do que a junção de pessoas, elas precisam otimizar de uma forma que essas pessoas produzam ao mesmo tempo gerem o mínimo de consequências secundárias indesejáveis. Então, o autor ele está dizendo para a gente que todo e qualquer local onde a gente tenha grupos de pessoas reunidas, onde eu tenha agrupamento de pessoas que pensam de forma diferente, esses comportamentos humanos distintos vão contribuir para que haja algum tipo de conflito indesejável naquele ambiente. Então, a primeira máxima de organização que a gente pode tomar como nota hoje é essa, que essas organizações são compostas por pessoas e que aonde eu tenho um agrupamento de pessoas, teoricamente, eu sempre vou ter algum tipo de conflito. Então, que o principal desafio das organizações modernas é justamente esse, tentar reunir os grupos humanos de forma racional, produtiva e, ao mesmo tempo, produzir o mínimo de consequências. Aí ele vai falar o seguinte também. Assim, pode-se verificar que a coordenação de grupos humanos consiste em uma das necessidades fundamentais para as organizações.
tudo é feito para o atendimento das metas e vai requerer a habilidade das pessoas dentro dessa organização. Então, o que acontece? A gente viu, no final do nosso último encontro, alguns conceitos sobre ética e moral, tá? Imaginem vocês, e a gente até discutiu alguns casos como esse, conversou em sala de aula, trouxe alguns casos reais e viu, por exemplo, que dentro das organizações, os teus conflitos pessoais, a tua moral, a tua ética, ela pode, durante muitas vezes, ir contra o contexto ético e moral da organização. E aí você imagina, por exemplo, que quando eu vou definir a organização, eu tenho agrupamentos de pessoas distintas, que pensam de forma distinta, que têm culturas, que têm processos distintos e que têm valores morais distintos. Então, a primeira suma que a gente vê nesse capítulo é justamente isso, que sempre que eu tiver agrupamentos humanos, eu vou ter algum tipo de conflito. E sempre que eu tiver algum tipo de conflito, esses conflitos têm que ser minimizados. E quase sempre, a maioria deles acontece porque as pessoas possuem interesses pessoais conflitantes ou princípios ou morais conflitantes. Então, essa é a primeira perspectiva que a gente tem no conceito de organização. Existem 3 definições, pessoal, ou 3 linhas de definição para as organizações. E eu preciso que vocês entendam bem esses 3 conceitos, ok? O primeiro deles diz o seguinte, tá? Que na primeira definição, a organização ela vai ser definida como um sistema de atividades pessoais ou de forças que estão intencionalmente coordenadas. Nessa primeira perspectiva, a gente tem o seguinte, que a organização ela pode ser entendida como um agrupamento de pessoas, ok? Que desenvolvem atividades pessoais, mas que estão intencionalmente coordenadas. O que vocês precisam observar nessa primeira definição? Quando a gente tem, por exemplo, uma empresa regular, como a empresa onde nós trabalhamos, ou a empresa onde a gente, sei lá, presta serviço, essas empresas normalmente não têm essa primeira definição. Porque nessa primeira definição, a organização é definida como um grupo de pessoas que desenvolvem atividades pessoais, mas que têm forças que estão intencionalmente coordenadas. Então, essa primeira perspectiva de organização, ela vai se assimilar, por exemplo, a uma organização religiosa. Numa organização religiosa, eu tenho grupos de pessoas que, teoricamente, são voluntárias, certo? Essas pessoas estão intencionalmente coordenadas para dada atividade e cada uma delas desenvolve atividades pessoais. Vou citar um exemplo mais simples. Por exemplo, a gente tem a igreja, ok? A igreja, não falo a igreja, o papa, nada do tipo. A igreja normal, a igreja é aquele grupo de pessoas que convive naquele ambiente da igreja. Aquele grupo de pessoas, cada uma tem uma história, um traço, ela tem suas pessoalidades fora daquele ambiente. Mas ali, cada uma delas faz parte de uma mesma organização, que é aquela organização religiosa. Elas não têm obrigatoriamente um chefe, elas não têm obrigatoriamente uma obrigação de ali estar, mas elas estão intencionalmente coordenadas por um objetivo em comum. Então, esse tipo de organização, como por exemplo a igreja, vai se enquadrar aí nessa primeira perspectiva, onde a gente não tem um líder, onde a gente não tem o chefe, onde as pessoas têm as suas atividades pessoais e as suas perspectivas pessoais e ainda assim podem formar uma organização que está intencionalmente coordenada em função de algo. Essa é a primeira perspectiva de organizações, ok? Na segunda definição e na segunda perspectiva, ele vai falar que a organização é um grupo de pessoas que trabalham de uma forma coordenada sobre a orientação de um líder e que visam a consecução de um objetivo. Essa segunda definição é basicamente o que nós temos hoje nas nossas empresas. Nós temos um líder que toma de conta de um processo e vai gerir uma equipe em função de algum tipo de objetivo em específico.
Quando nós temos isso, a gente tem essa segunda perspectiva de empresa ou de organizações, que é quando eu tenho uma função de gerência ou uma função de liderança e eu tenho grupos de trabalho que vão ser destinados a desenvolver determinadas atividades. Então, se você olhar para a primeira perspectiva e para a segunda perspectiva, você vai ver que essa segunda perspectiva, ela já é, obviamente, bem mais próxima da realidade das nossas organizações de trabalho hoje, ou seja, das organizações em que nós estamos inseridos, ok? A perspectiva, ou a terceira definição, por sua vez, ela vai nos dizer o seguinte. Ela diz que essa perspectiva se baseia na concepção de organizações como uma integração impessoal de um grande número de especialistas que operam para atingir algum objetivo e baseado em algum preceito ou conceito. A forma mais fácil de vocês entenderem essa terceira perspectiva da organização é, por exemplo, imaginarem um plantão médico, tá? Num plantão médico, lá no hospital, por exemplo, da Apvida, cada médico tem a sua sala. Cada um deles vai atender os seus clientes, ou os seus doentinhos, né, por assim dizer. Cada um vai atender os seus doentes. Cada um vai receitar um processo, vai receitar um remédio de acordo com o que acredita ser certo. Aquele grupo, pessoal, é um grupo de especialistas. Eu tenho vários especialistas que desenvolvem o seu trabalho de forma individual, ok? E que ao mesmo tempo, aqueles grupos estão alinhados com base numa estrutura de autoridades. Ou seja, tem um líder do plantão que está lá à frente. Mas não necessariamente aquele cara vai influenciar na tomada de decisão ou vai dizer para aquele médico que está no plantão o que ele tem que fazer, porque, afinal de contas, ele tem autonomia para isso. Então, essa terceira definição vai basear justamente a concepção de organização como um espaço ou um ambiente onde há uma integração pessoal de um grande número de especialistas, como eu citei o exemplo dos médicos, eles são especialistas, cada um na sua área, cada um na sua sala, cada um atendendo o seu público, em função, por exemplo, de um objetivo de forma altamente racionalizada e com base em uma estrutura de autoridades. Então, por exemplo, o médico, chefe do plantão, ele é um médico como qualquer um outro. Ele é um líder que está como qualquer um outro médico, atendendo pessoas também no seu plantão. Mas os outros médicos sabem que, em algum momento, se eles precisarem recorrer a uma autoridade que esteja acima deles, aquele médico plantonista vai estar lá de plantão. Então, são três perspectivas completamente distintas para nos ajudar a entender como as organizações, elas acontecem hoje, né? Como as organizações, elas são dispostas hoje. A primeira definição, imagina as pessoas trabalhando de forma coordenada, porém sem um papel de liderança acima delas e, ao mesmo tempo, misturando aí as suas vertentes pessoais, ok? E aí eu tenho o exemplo, por exemplo, da igreja, onde cada um está ali por um motivo. Às vezes porque eu tenho fé, às vezes porque eu tenho uma pessoa doente, às vezes porque eu quero uma cura, às vezes porque eu quero servir a comunidade, enfim. Existem vários objetivos e várias atividades pessoais que são relacionadas, mas aquelas pessoas, quando estão juntas ali, formam uma organização religiosa. A segunda é a perspectiva mais corporativa, que é essa que a gente já está acostumado a lidar, onde a gente tem um líder, onde a gente tem uma equipe, onde aquela equipe ela vai ser coordenada sobre a orientação daquele líder para obter um resultado ou para alcançar um objetivo. E a terceira, a gente considera especialistas. Eu tenho um time de especialistas que trabalha cada um no seu espaço, mas que de alguma forma tem uma integração em função de algum objetivo. Que eu citei aí o exemplo dos médicos que trabalham em um mesmo plantão, ok? Cada um tem a sua autonomia, cada um repassa a sua receita sem ter que conferir o outro. São especialistas, cada um no seu espaço, mas eles compõem aquela organização ou aquele corpo médico de dado hospital ou de dado plano de saúde. Ok, pessoal? Dúvidas sobre essas três perspectivas de organização? Vocês podem perguntar tranquilamente para poder a gente passar para a colocação seguinte. Então, dúvidas entre as três perspectivas aí de organização?
Se vocês quiserem mandar as dúvidas pelo chat também, ou quiserem... Acabei de ver aqui. Nenhuma dúvida, professor. Ok. Então, vamos seguindo, tá, pessoal? Qualquer intervenção podem ir falando em seguida. E aí a gente vai ver aí algumas definições de organização com base nos autores, ok? O que é que eles estão aí nos pontuando sobre o conceito de organizações. A primeira delas diz o seguinte: Shain fala que uma organização é a coordenação planejada de atividades de uma série de pessoas para a consecução de algum propósito ou objetivo comum explícito através da divisão do trabalho e função e através de uma hierarquia de autoridades e responsabilidades. Então, basicamente, nessa definição do Shain, ele está dizendo o seguinte, que as organizações são grupos de pessoas que têm atividades planejadas e organizadas através de uma divisão do trabalho. Oi. Presente. Quem, amor? Oi. Luciana. A Luciana é a Gente, desculpa, acho que alguém entrou agora e aí entrou já com o microfone aberto. agora. Você está presente. Letícia. Tá, vamos lá, voltando aqui, tá? Então, retomando aí essa definição do Shain, tá? A definição do Shain diz o seguinte, tá? Ela fala que organizações são pessoas que são postos de forma planejada e coordenada para a obtenção de algum objetivo comum. E que essas organizações, necessariamente, têm que ter um objetivo explícito. Tem uma frasezinha aí entre aposto, que é justamente o termo explícito, ou seja, ele fala que os objetivos organizacionais têm que ser deixados muito claros. E que isso vai ser alcançado através da divisão do trabalho, através da divisão de funções e através de uma hierarquia de autoridade e responsabilidade. Okay? Então, basicamente, ele vai falar sobre essa questão da organização, sobre essa perspectiva do trabalho dividido em funções e, ao mesmo tempo, em hierarquias de autoridade e responsabilidade. Observem, pessoal, na definição do Shain tem duas coisas muito interessantes. Ele fala em divisão do trabalho e de função. São duas coisas completamente diferentes. A divisão de função se refere a uma parte gerencial. A divisão do trabalho refere-se a uma parte operacional. Depois, ele fala lá no finalzinho da afirmação dele, uma divisão de hierarquia de autoridades e responsabilidades. O que é uma hierarquia de autoridades? A hierarquia de autoridades é quando eu tenho um chefe que vai mandar nas atividades de uma determinada equipe. Por outro lado, a hierarquia de responsabilidades, ela soa de forma diferente em relação à hierarquia de autoridades. Porque essa hierarquia de responsabilidades, ela é a capacidade que alguém tem de delegar uma pessoa responsável por um processo ou por parte dele. Então, as duas perspectivas existem, trabalho e função, e, ao mesmo tempo, autoridade e responsabilidade. São abordagens distintas que podem coincidir dentro de uma mesma organização e que o Shain comenta aí sobre as duas perspectivas, ok? O Zanelli fala o seguinte: o termo organização, como tem sido amplamente compreendido, ele representa um sistema social orientado, em essência, para a consecução de objetivos específicos. Termos tais como instituição, estabelecimento, empresa, firma, todos eles se comunicam de forma igual e são muito similares. Então, nesse sentido, pessoal, nós temos que entender que fábricas, escritórios de serviços, hospitais, escolas, organizações militares, igrejas, clubes de recreação, agências governamentais, sindicatos, associações de bairro, todos esses podem ser denominados genericamente de organizações. Então, todo o local ou todo momento onde nós tivermos aí
um grupo de pessoas reunidas em função de determinada atividade ou de determinada finalidade, nós teremos uma organização, ok? Quais são as principais linhas de definição dessas organizações? O Stoner, ele fala o seguinte, que as organizações, elas têm uma razão pelo qual elas existem, e elas têm uma importância social para a sociedade, para a comunidade na qual elas estão inseridas. Então, as organizações existem e são importantes porque, em primeiro lugar, refletem valores e necessidades socialmente aceitas, que vão tornar a convivência civilizada. Então, o que ele fala aí é que as organizações, elas têm a capacidade de reunir pessoas, que essas pessoas, quando reunidas, elas vão lá dentro ser estimuladas ao que nós chamamos de valores socialmente aceitos, e elas vão aprender a conviver em sociedade de forma civilizada com pessoas que elas simplesmente desconhecem, que são diferentes delas. Segundo aspecto que ele justifica como sendo importante, né, para justificar a existência das organizações, é que elas contribuem à coordenação de esforços de diferentes indivíduos para a conquista de metas. Então, a instituição ou a organização, ela é o ambiente no qual pessoas que pensam diferentes e que, teoricamente, têm razões diferentes, unem os seus esforços ou têm a capacidade de unir os seus esforços para atingir ou alcançar uma meta. Beleza? O terceiro ponto de justificativa para a existência das organizações é que elas preservam e promovem o desenvolvimento do conhecimento adquirido. Imaginem só vocês. Vocês estão passando pelos bancos de uma faculdade, estão estudando, para em algum momento todo o conhecimento que vocês adquiriram ser posto em prática em um determinado ambiente. Esse ambiente é a organização. Então, a organização existe para que o conhecimento adquirido, não só através de conteúdos, não só através de aula, mas através da experiência social das pessoas, possa ser desenvolvido de forma ampla dentro daquele ambiente. E, por fim, a última justificativa do Stoner para a existência e a importância das organizações é que elas contribuem para o oferecimento de oportunidades de trabalho. Ou seja, elas permitem que as pessoas encontrem autorrealização pessoal. Ok? Deixa eu ver aqui, pergunta. Minha tela não está aparecendo nada. Depois me fala aqui no chat se já normalizou, mas a aula está compartilhada aí com todo mundo, tá bom? Dando continuidade, pessoal, o Zanelli e o Bastos, eles fazem... Tá ótimo, Roberto, só para poder encontrar. Valeu. Eles falam o seguinte, que quando a gente fala de organizações, a gente não pode pensar nas organizações de forma em separado. A gente tem que enxergar ela como um todo. Então, nós vamos ter níveis de abordagem para analisar os resultados dentro de uma organização. Quais são esses níveis de análise? O nível individual, o nível grupal, o nível organizacional e o contextual ou ambiental. Como é que eu vou explicar isso para vocês? Deixa eu pegar aqui uma folhinha de papel, que aí eu vou efetivamente conseguir mostrar isso para vocês. Vamos lá. Deixa eu tirar aqui o... eu tenho nas organizações um indivíduo, ok? Aqui ele é um único indivíduo. Quando eu analiso ele, eu tenho que priorizar as qualidades individuais. E eu estou analisando o trabalho de uma pessoa só. Quando eu tenho 5 pessoas em um determinado ambiente, eu já tenho uma análise grupal. Essa análise grupal vai ser justamente a análise que eu faço dessas 5 pessoas convivendo juntas, ok? Então, aqui eu tenho um outro nível de análise, que é o nível de análise grupal. Acima dela, eu tenho um nível de análise que é organizacional, que é uma análise onde eu tenho vários grupos de uma mesma empresa, grupos esses compostos por pessoas completamente diferentes, que vão ser pensados de forma conjunta. Então, quando eu tenho vários grupos diferentes
e eu analiso esses grupos e o resultado do trabalho deles de forma unificada, eu tenho uma análise organizacional. É quando eu penso na análise do resultado dos grupos que são formados por pessoas de forma unificada. E por fim, pessoal, eu tenho uma análise contextual ou ambiental. Essa análise contextual ou ambiental, ela vai nos dizer o seguinte, que por fora do muro das organizações, eu tenho vários aspectos que vão influenciar dentro dela. Por exemplo, esse problema de saúde que a gente está tendo, da Covid 2019, Seu microfone tá mudo, professor. alguém ativou o mudo aqui para mim e tomou meus slides, gente. Não tomem meus slides nem me coloquem no mudo, por favor, tá bom? Alguém assumiu aí a chefia da reunião por alguns segundos. Já está tudo sob controle, já voltei aqui, tá? Voltando. Retomando aqui, ok? A gente tem, então, análise individual, onde eu analiso o resultado do indivíduo por si só. Eu tenho o nível de análise grupal, onde eu reúno vários indivíduos em determinado grupo e analiso o resultado desse grupo, ok? Em seguida, eu tenho o nível de análise organizacional, onde todos os grupos são analisados em conjunto. E, por fim, eu tenho a análise contextual ou ambiental. Essa análise contextual ou ambiental, ela vai analisar os resultados organizacionais, tendo como base as influências externas. Quais são essas influências externas que a câmera não quer deixar eu mostrar? São essas setinhas que vão interagir com a organização em algum momento e que elas podem ser problemas de saúde, problemas políticos, falta de mantimentos, pode ser problema com fornecedores, tudo que tiver externo à organização vai entrar no nível de abordagem contextual ou ambiental. Então, sempre que a gente for falar da análise dos resultados organizacionais, a gente vai ver eles dessa forma, do nível individual, o nível grupal, o nível organizacional e lá, por fim, o contexto ambiental. Tem algumas pessoas aqui no chat, pessoal, falando que não consegue visualizar aí os slides, ok? Se vocês se sentirem mais confortáveis, mantenham o áudio do professor no programa e podem baixar o slide. Ele está lá no menu Equipes, você consegue ir em material da disciplina e baixar o slide completo com todas as informações, e aí você pode ir acompanhando por aí, ok? Dá para fazer dessa forma também. Fica até para você ir acompanhando os registros, fazendo algum tipo de observação em seguida. Sobre os níveis de abordagem, pessoal, e a forma como eles estão dispostos dentro de um ambiente organizacional. Tá claro essa definição da análise do individual ao contextual ambiental? Me dê um feedback aí pelo chat se está tudo certo. Se quiserem fazer algum tipo de pergunta também, fiquem à vontade. Basta liberar lá o microfone e lançar a pergunta para mim, que eu vou respondendo aí gradativamente, de acordo com o que vocês perguntaram. Falar novamente? Vamos lá, então. A gente definiu as organizações e está, por definição, informando que a organização vai ser qualquer reunião de grupo de pessoas, ok? Que devem ter um objetivo em comum. Ótimo. Essa, então, é a primeira perspectiva e a mais importante sobre organizações. Quando eu vou analisar o resultado de uma organização, eu vou levar em consideração que ela é composta por pessoas, ok? Então, nessa análise, eu vou ter que analisar desde o comportamento de uma pessoa ao comportamento de um grupo de pessoas, ao comportamento da organização como um todo, ou seja, do conglomerado de todos aqueles grupos de pessoas da organização, a minha análise contextual ambiental, que vai analisar de que forma as pessoas da organização, dos vários grupos, se relacionam com o meu ambiente externo. Então, esses níveis de análise são 4. Primeiro, eu analiso o comportamento do ser humano por si só. Depois, eu analiso o comportamento do ser humano em grupo. Por fim, eu analiso o comportamento dos grupos dentro de uma organização.
E no último nível, eu analiso a forma como os membros de todos os grupos se relacionam com o meu ambiente externo e com as pessoas que estão externas àquele ambiente, ok? Então, esses são os 4 níveis de análise das organizações. Deixa eu subir aí a apresentação, para quem está perguntando. Eu vou compartilhar ela com vocês aí no chat, ok? Para ficar um pouquinho mais fácil para todo mundo. Que aí vocês não perdem ela. Só um segundo, pessoal. Vou subir a apresentação para vocês aí. Pronto, tá carregando aí para todo mundo. Vocês podem até abrir individualmente para ficar acompanhando aí a aula, tá? Já vai chegar para vocês aí também. Para quem vai abrir individualmente os slides, só para poder informar para vocês que a gente está na página 31, ok? Os nossos slides estão na página 31. Está carregando um pouquinho, demora um pouquinho porque o arquivo realmente pesa, mas já vai abrir aí para vocês também. Eu vou abri-los novamente aqui também para a gente continuar acompanhando. Ele está dando que não é possível abrir o conteúdo. Vamos lá. Pronto, estou compartilhando com vocês aí Tem uma pergunta aqui que é bem interessante. Estão perguntando aqui no chat se existe um mínimo de pessoas para se concretizar uma organização. Não. Se eu tenho 2 pessoas que estão trabalhando em função de um objetivo comum, essas pessoas já formam, por assim dizer, uma organização, ok? Então, por exemplo, uma empresa, obrigatoriamente, ela é uma organização. O que compõe um MEI? Você, por exemplo, é um microempreendedor individual, e para mim poder, por exemplo, criar um plano de saúde, fazer algum tipo de serviço vinculado à empresa, basta que você tenha uma segunda pessoa naquela organização ou naquela empresa. Então, a partir de 2 pessoas, eu já posso considerar que eu tenho aí uma organização, tá bom? Vocês conseguem visualizar aí os slides que eu estou compartilhando com vocês agora? Dá para fazer o acompanhamento aqui junto comigo. Quem não acompanhar por aqui, eu também já compartilhei com todo mundo, tá certo? Para que vocês consigam também baixar nos computadores de vocês e, se for mais cômodo, acompanhar diretamente por aí, tá certo? Eu estou acompanhando vocês aqui também pelo chat e qualquer dúvida a gente já vai sanando. Bem, a gente falou um pouquinho sobre a questão das organizações, estudou um pouquinho sobre de que forma os pesquisadores eles enxergavam o comportamento humano dentro dessas organizações. E aí, o mais importante, né? De onde foi que veio tudo isso? De onde foi que vieram na verdade, né, esses estudos, essas pesquisas, essas definições de organizações, de pessoas dentro das organizações? Como que isso foi, ao longo dos anos, sendo trabalhado ou sendo estudado? O que eu posso dizer para vocês, pessoal, é que houve um período, um marco histórico dentro da gestão, dentro da administração, onde tudo isso veio à tona, né? E onde as pessoas começaram a ser o principal objeto de estudo das organizações. A Daniela está me perguntando se o conteúdo está no CIA. Tá sim, Daniela. É só você olhar na pasta da disciplina, tá certo? Esse conteúdo está lá no CIA, sim.
Podem mandando aqui os questionamentos que eu vou respondendo gradativamente a vocês, ok? Vamos lá. Então, para a gente entender melhor esses conceitos, para a gente entender melhor essas atividades e como elas são desenvolvidas, ou sob qual perspectiva, né, essas organizações são pensadas, a gente tem que voltar um pouquinho atrás, tá? A gente tem que voltar um pouquinho atrás para a gente entender esse estudo de como se deu a evolução dos conceitos da administração de pessoas ou da gestão de pessoas. Gente, eu vou mais uma vez aqui parar um pouquinho para que vocês consigam localizar os slides, ok? Eu mandei os slides no chat, no mesmo lugar onde vocês mandam aqui para mim as mensagens. Apareceu para você. Ah, agora pronto, agora apareceu. É que não estava, na verdade, era aparecendo, né? Pronto, então apareceu aí para vocês. Dá para vocês já baixarem e já ficarem acompanhando também. Pronto, então vamos lá. Vou voltar então lá onde eu tinha parado, ok? Então, pessoal, em algum momento da história, houve uma preocupação muito grande da forma como as empresas enxergavam o comportamento humano dentro delas, tá? E como as pessoas se comportavam dentro das organizações. Antes da gente conseguir definir organizações como sendo um grupo de pessoas que trabalham em função de um objetivo, como a gente viu aí nos slides anteriores, houveram diversos desafios. Se vocês terem uma ideia, o primeiro conceito de organizações que surgiu, pessoal, ele é muito antigo e como ele é visto hoje, que é com essa perspectiva de empresa, as primeiras empresas surgiram no período da Revolução Industrial. Então, aquele conceito de empresa era basicamente o que era entendido como sendo uma organização. Só que aquilo era muito distante da organização. Que a gente viu que numa organização as pessoas têm que trabalhar por um objetivo comum. E aquelas pessoas, elas eram repetidoras de atividades, mas elas, por fim, não sabiam sequer qual era o objetivo que elas tinham ali dentro. Então, certamente, aquilo não funcionava bem com a definição de organização que a gente tem, né? O slide está na página 33, tá? Indo para 34. Então, houve uma abordagem humanística da administração, que aconteceu no período pós-Segunda Guerra Mundial, onde as pessoas não tinham mais a preocupação somente em fabricar produtos, mas também em lidar com as pessoas, em tornar as pessoas produtivas, em fazer delas parte do processo. E houve essa escola, ou surgiu essa escola, das teorias humanísticas da administração. Essa escola das teorias humanísticas, pessoal, vocês vão ver provavelmente numa disciplina chamada Princípios de Gestão. Mas alguns conceitos dela, em específico, são muito úteis e são essenciais para o entendimento do comportamento organizacional. Então, essa abordagem humanística da administração, ela trouxe para a gente, dentre outras tantas pesquisas e outras tantas reflexões, o estudo da influência da motivação humana. E aí eu queria, né, deixar aí uma deixa para vocês. A gente vai, daqui a 2 aulas, falar sobre a questão da motivação. E a gente sempre se pergunta, a motivação é do grupo, a motivação ela é pessoal, a motivação ela é do contexto, ela é do cenário. De onde vem a motivação, né? E eu já queria deixar para vocês aqui muito claro que a motivação ela é individual. Ela varia de ser humano para ser humano, de acordo com as expectativas que a pessoa tem, tá certo? Dentre outras contribuições que também serviram para o estudo do comportamento organizacional nas organizações, esse estudo humanístico da administração contribuiu com o conceito de liderança, com os conceitos relacionados à comunicação, que a gente vai ver já depois da AV1, com o contexto de organização informal, que é justamente essa capacidade de entender os grupos que podem se formar dentro de uma organização,
os conceitos de dinâmica de grupo e os conceitos de apreciação crítica da teoria das relações humanas, ou seja, de olhar de uma forma diferente para a forma como as pessoas lidam entre si ou para a forma como as pessoas se relacionam. O primeiro conceito que eu quero trazer para vocês, para dar uma base nisso, são as etapas do ciclo motivacional. Se vocês olharem bem para essa imagem, que está no slide número 34, vocês vão ver o seguinte: eu tenho um comportamento ou uma ação, né, lá embaixo, tem um equilíbrio lá em cima e tem um ciclo gigante chamado de satisfação que está na minha lateral esquerda e também na lateral esquerda de vocês. Se vocês olharem para essa imagem, pessoal, o que ela quer dizer para a gente é o seguinte, que o ser humano, ele se comporta de forma muito distinta em diversos momentos da vida. Então, eu posso, em algum momento, ter um comportamento X, em outro momento, ter um comportamento completamente distinto daquele. Esse comportamento, especificamente em se tratar das organizações, ele vai variar mais ainda, porque as pessoas têm, como eu falei para vocês, expectativas. Imaginem vocês que nós estamos sempre em busca de um grande espaço de satisfação. Então, imaginem vocês, saíram do ensino médio ou saíram, sei lá, estavam há um tempo parados sem estudar, resolveram se matricular no ensino superior, beleza? Me matriculei no ensino superior, eu agora vou fazer a minha faculdade, porque era o que eu queria muito, era a minha faculdade. Ok, você vai entrar na faculdade, isso vai perpassar uma roda de satisfação, que é como se fosse, por exemplo, essa faixa aqui de satisfação, e em algum momento lá na frente você vai atingir um equilíbrio. Esse equilíbrio é quando você estagna novamente. Ah, eu queria muito isso me deu muita motivação para acontecer, mas agora eu já quero outra coisa. Quando isso acontece, você chega num ponto de equilíbrio. Atingindo esse ponto de equilíbrio, você vai ter um novo estímulo ou incentivo a alcançar. Pode ser um aumento de salário, pode ser uma pós-graduação, pode ser, sei lá, uma estabilidade financeira. Enfim, você vai ter um outro estímulo ou incentivo que vai ser baseado em uma necessidade. Essa necessidade, ela vai ocorrer de tal forma que aquilo vai ocasionar em você uma tensão ou um estímulo, né? Essa nomenclatura de tensão também pode ser entendida como um estímulo. Mas é basicamente essa inquietação humana que a gente tem. Nós queremos nos sentir motivados. A gente precisa alcançar tal objetivo. Aí a gente vai e faz. Com o passar do tempo, aquele ciclo de satisfação se fecha e a gente atinge um momento de equilíbrio. Quando chegar no equilíbrio, a gente precisa de um novo estímulo, a gente precisa de uma nova necessidade, a gente passa novamente pelo processo de tensão até a gente ter um comportamento ou ação que vai nos levar a alcançar aquilo que a gente estava desejando. Alcancei novamente, passo mais uma vez aí pelo ciclo de satisfação, que representa aí a metade dessa argola, né? E com certeza vou atingir novamente um momento de equilíbrio. Então, eu preciso entender que o meu comportamento nas organizações ou o meu comportamento humano, ele vai variar de acordo com a motivação e que essa motivação ela é individual, ela é do ser humano, varia de pessoa para pessoa. E normalmente ela está vinculada a essa busca por algo que nunca vai te saciar. Então, eu queria entrar na faculdade, entrei na faculdade, criei uma satisfação, daqui a pouco eu chego no equilíbrio. Agora eu quero, sei lá, casar. Novamente, vou ter um estímulo, uma necessidade, passar por um momento de tensão, ter um comportamento e vou ter essa satisfação. Ok. Depois eu estagno de novo em equilíbrio. Ah, não, agora eu quero comprar uma casa. Agora eu quero viajar. Agora eu quero ter filhos. Agora eu quero... Enfim, os objetivos eles vão se atualizando o tempo inteiro ao longo desse ciclo motivacional. E eu quero que vocês entendam principalmente isso, que esse ciclo motivacional ele é muito difícil de ser gerido dentro de uma organização, porque ele vai ter, óbvio, objetivos organizacionais, que as pessoas anseiam naquela empresa, ou naquela organização, mas principalmente ele vai ter objetivos pessoais. Então, a satisfação ou a motivação nas organizações, ela é muito difícil ou muito desafiadora de ser gerida. E essa é a contribuição que esse estudo sobre o ciclo motivacional traz para a gente, ok? Um outro estudo também muito importante que contribuiu para essa interpretação da forma como as pessoas agem dentro das organizações, ou da forma como as organizações são compostas por pessoas, essa análise dos níveis de moral, né? Então, por exemplo, quando eu tenho um colaborador com moral elevada,
normalmente, esse colaborador ele é mais participativo, ele é mais otimista, ele tem mais cooperação com a empresa, ele tem vários aspectos que são positivos para a organização. Quando ele tem uma baixa moral, ele tem justamente o inverso. Ele tem atitudes negativas, ele tem insatisfação, ele tem oposição, ele tem negação, ele tem vários aspectos que não contribuem para aquela organização ou para a construção daquele ambiente organizacional. Então, esse estudo dos níveis de moral, ele mostra que quanto mais elevado for a moral do teu funcionário ou do teu colaborador ou o ambiente daquela organização, mais as pessoas vão se relacionar de forma sadia naquele ambiente. E quanto menor for a moral naquela organização, automaticamente as pessoas tendem a ter mais atitudes negativas, mais rejeição e mais má vontade. Uma outra análise, perspectiva também sobre o estudo da moral, né, e a forma como as pessoas se comportam dentro das organizações, ok? Dúvidas até aqui, pessoal? Dúvidas até aqui? Para a gente já ir sanando também. Ok, alguns já responderam aqui. Não. Então vamos seguindo, certo? Uma outra contribuição, pessoal, foi sobre as teorias de liderança. Essas eu gosto bastante, certo? O estudo das teorias de liderança, a gente vai vê-los. Professor, eu tenho uma dúvida. Pode falar. Essa moral que você fala é a moral ética ou é a moral de satisfação? A moral de satisfação. Ah, tá. Essa moral é a de satisfação, tá? Não é aquela moral de essência, não. É a moral de satisfação. Tá, de eu ter moral de estar satisfeito e me sentir importante. Exatamente. Ótimo, exatamente. Entendi. Esse, tá? Ó, um outro estudo também, pessoal, que é muito bacana, que é importante da gente acompanhar, é o estudo que fala sobre as teorias de liderança, certo? Essas teorias de liderança, elas vão se basear em traços de personalidade, em estilos de liderança ou em teorias situacionais de liderança. Qual que é a diferença entre as três? Na teoria dos traços de personalidade, fala-se que líderes em específico têm características em comum, ou características marcantes, ok? A teoria dos traços de personalidade vai falar sobre isso, a gente vai discorrer sobre ela agora em seguida. A teoria dos estilos de liderança, por sua vez, ela vai falar diferente. Ela vai falar que o líder ele pode ser autocrático, democrático ou liberal. Eu tenho 3 perfis de liderança que podem coagir ou coexistir entre si ou que podem existir de forma separada. Essa é a teoria sobre os estilos de liderança. E, por fim, eu tenho a teoria situacional da liderança, que fala que o líder, na verdade, ele vai agir de acordo com as circunstâncias do ambiente, de acordo com o perfil dos liderados e de acordo com a adequação comportamental, tá? Então, são 3 perspectivas distintas. A teoria dos traços de personalidade, a teoria sobre os estilos e a teoria situacional da liderança. São 3 perspectivas distintas que falam sobre liderança, que estudam sobre liderança e que a gente vai conversar sobre elas. Iniciando pelos 3 estilos de liderança, que tem a ver com a teoria dos estilos de liderança. Ele vai falar o seguinte, que o líder ele vai ter 3 perfis distintos. Ele pode estar em 3 perfis distintos, ou ele pode ter 3 perfis distintos. Ele pode ser autocrata, ele pode ser democrata e ele pode ser liberal. O líder autocrata é aquele, pessoal, que ele vai definir as atividades e as diretrizes para o grupo de trabalho dele. Ele determina as providências, ele fala o que tem que ser feito, ele entrega para as pessoas a tarefa, ele não deixa muitas pessoas pensarem ou intervirem no processo. Ele é o cara que define e ele é o cara que entrega. Ele é um líder dominador e ele é pessoal, tanto nos elogios quanto nas críticas. Professor, esse líder autocrata, o democrata ou o liberal, ele é um jeito certo ou errado de fazer liderança? Não, eles são perspectivas diferentes.
Quando a gente olha para os estilos de liderança, a gente pensa o seguinte: ah, não, o líder autocrático, ele é um líder que não deve existir, porque ele é um cara que manda, ele não deixa a equipe pensar, ele não tem interação com os subordinados. Esse cara não é o cara que precisa existir. Só que, na verdade, não. Isso vai variar muito de acordo com a perspectiva. Quer um exemplo bom de um líder autocrata que funciona muito bem e que precisa ser assim? Imagine você ser um chefe ou um engenheiro encarregado por uma obra de construção civil. Você chegou para trabalhar, eu tenho lá de manhã cedo um monte de boia fria que veio trabalhar lá para fazer construção civil, e é um de obra de todo mundo. Tem como a gente reunir esse grupo em específico e dizer assim, e aí, gente, vamos lá, a gente vai trabalhar na obra hoje. Vocês querem começar por onde? Querem fazer o quê? Você quer pintar parede? Você quer fazer reboco? Você quer o quê? O que vocês acham? A gente consegue terminar isso no prazo? Não tem possibilidade. Esse líder, de fato, ele tem que ser autocrata. Ele tem que chegar, ele tem que trazer tudo mapeado, ele tem que definir as atividades de cada um, de acordo com o perfil, de acordo com o que o cara sabe fazer de melhor. Ele vai entregar para o cara fazer e no final do dia ele vai cobrar o resultado. Ele não vai deixar a equipe pensar muito, tá? Porque, afinal de contas, não faz nenhum sentido. E ainda assim, essa é a forma certa de liderar aquela equipe. Então, o líder autocrata, não tenho nenhum tipo de preconceito em relação a ele, de acreditar que ele é um líder certo ou um líder errado. Não. Ele é um estilo de liderança, que muitas vezes é necessário, como nesse exemplo que eu estou dando aí do cara que fica à frente de um processo de construção civil e que tem que lidar com o peão de obra dentro da equipe dele. Ok, pessoal? O democrata, por sua vez, ele tem um processo de gestão diferenciado. O democrata é aquele bom líder que reúne a sua equipe, que faz o brainstorm, que debate as ideias em grupo. Então, ele estimula a equipe ou o grupo a tomar providências, a gerar alternativas, a fazer escolhas. A divisão do trabalho nesse tipo de liderança, ela vai ficar vinculada às pessoas. Então, por exemplo, eu faço uma reunião no meu escritório e a gente tem um objetivo X. Então, eu permito que cada colaborador dê uma ideia, eu permito que cada colaborador sugira um processo, eu faço uma coisa democrática para entender qual é a forma certa de fazer, como que aquilo tem que ser feito. E, por fim, cada um já vai assumindo as suas responsabilidades para poder executar o projeto em posterior. Quando isso acontece, esse líder, ele procura ser um membro normal do grupo. Ele tem um espírito de liderança. Ele é alguém que se limita aos fatos e não às críticas e elogios efetivamente. Ele é um cara que está à frente da equipe, ele é um cara participativo e ele meio que divide a liderança com as pessoas. Esse é o perfil de líder democrático. É um segundo perfil. Por fim, a gente tem um terceiro perfil de liderança, que é o cara que nós chamamos de liberal. O líder liberal, ele dá total liberdade para decisões grupais ou individuais. E ele tem uma mínima participação. Ele é um líder consultivo. A participação desse líder, ela vai ser limitada apenas às sugestões e apenas quando for solicitado. Nesse quesito do líder liberal, a divisão do trabalho fica a critério das pessoas, dos grupos, elas têm total liberdade e o líder não necessariamente tem que participar daquilo. E esse líder não vai controlar acontecimentos, mas ele vai monitorar e acompanhar aquele grupo de trabalho. Professor, esse líder não existe aqui no Brasil. Existe. Em algumas empresas existe. E ele é um perfil de liderança. Por isso que a gente chama de estilo de liderança, ok? Então, por exemplo, esse modelo, que é o modelo Google, como as pessoas falam, onde eu tenho vários analistas encarregados por coisas específicas, que envolver atividades nas suas respectivas áreas e que vão apenas consultar alguém em algum momento, é um perfil de liderança. Igualmente, pessoal, aquele exemplo que eu dei antes também serve para esse tipo de perfil. O líder liberal, por exemplo, pode ser o doutor que está de plantão, coordenando lá o hospital, e que ele vai deixar cada colaborador, ou seja, os seus médicos, atuarem de forma livre, sem consultar, por exemplo, o que o médico passou de medicação, ou o que o médico... Gente, alguém tomou meu controle. Deixou...
Deixa eu voltar aqui para o controle. Pronto, voltei. Ó, então, esse perfil lideral, por exemplo, pode ser exemplificado como médico, né? O médico que está lá no plantão, cada um tem a sua respectiva autonomia, cada um faz o julgar necessário, cuida dos seus pacientes, e ele é um cara que os outros médicos sabem que ele está à frente do plantão e que, se precisarem, ele vai estar lá para ser consultado. Mas, naquele contexto, ele exerce um perfil de liderança liberal, ou seja, cada um faz a sua parte e ele está lá de forma mais consultiva, ok? Então, basicamente, essa é a diferença aí entre os 3 estilos de liderança: o autocrático, o democrático e o liberal. Dúvidas sobre esses 3 perfis de liderança e a forma como eles podem coexistir? Por favor, façam aí as perguntas para que a gente possa tirar essas dúvidas. Ok, algumas pessoas já comentaram aqui, tudo claro, não tem dúvidas. Perfeito. Gente, quem tá, acho que a Laís está compartilhando aí o link da aula, né? Laís, esse link de aula você está colocando no chat interno, as pessoas não vão conseguir abrir, tá? Essas pessoas que não estão conseguindo acessar, provavelmente elas nem estejam dentro da plataforma, tá bom? A Saeve Muniz acabou de fazer uma pergunta bem legal. Professor, teria algum estilo que seria um pouco de cada um? Na verdade, existe, e a gente vai falar sobre ele efetivamente agora. Esses tipos de liderança, ou esses estilos de liderança, eles podem coexistir, tá certo? É o slide que está aqui, de número 39. Imaginem vocês que em algum momento os perfis de liderança eles podem coexistir. Você não é totalmente autocrático nem totalmente consultivo, ou você não é totalmente participativo nem totalmente democrático. Você está no meio termo entre os 2 estilos de liderança. Vou já pular para esse slide, depois eu volto no outro, só para responder essa pergunta em específico. Existe sim essa variedade entre a área de autoridade do líder, entre o autocrático e o liberal. Então, pode ser que em algum momento na minha gestão venha a coexistir 2 perfis de liderança. E aí, o que vai prevalecer ou definir aquele estilo de liderança é com quais características eu mais me assimilo. Se com, por exemplo, o participativo e liberal, ou se com o democrático. Então, isso vai variar em uma escala que vai de 1 a 7 e que vai ter 2 partes sensíveis, que é a área de autoridade do líder e a área de liberdade dos subordinados. Quando eu tenho a máxima área de liberdade dos subordinados, eu tenho o que nós chamamos de líder liberal ou participativo, onde o líder permite os subordinados que decidam por padrões, por definições, e não dá nenhum tipo de limite a eles. E quando eu tenho o 1, que é justamente quando a área de autoridade do líder é total e a do subordinado nenhuma, eu tenho um líder que toma a decisão e apenas comunica ao grupo, que é o outro extremo, é o que nós chamamos de líder democrático, ok? Pergunta respondida, espero que tenha ficado claro, se não ficar pode perguntar novamente nele, e aí a gente vai concluir sobre as ênfases nos estilos de liderança, certo? Quando eu tenho um líder democrático, pessoal, a ênfase do líder está efetivamente nos subordinados. Quando eu tenho um estilo democrático, a ênfase da liderança está entre líder e subordinados, ou seja, as 2 partes coexistem e funcionam de forma unificada. E quando eu tenho um estilo liberal, certo? A ênfase está completamente nos subordinados, ou seja, o líder não fica em foco. Os subordinados executam, os subordinados pensam, os subordinados criam e eles têm total liberdade para gerir todo o processo e para tomar as decisões. Então, reforçando, no estilo autocrático, há o que se submete os subordinados. Então, a ênfase aí é no líder. Ele manda, ele desmanda, ele comanda, ok? No democrático, eu tenho um meio termo.
eu tenho líderes subordinados com ênfase igual, que vão compartilhar conhecimentos, experiências, conceitos, vão se desenvolver de forma unificada. E, por fim, o estilo liberal, eu tenho uma ênfase total nos subordinados. Então, ao invés do líder exercer função sobre os subordinados, como está nas primeiras bolinhas, aqui o subordinado tem uma setinha apontando para o líder, que é efetivamente isso. Nesse estilo de liderança, o líder ele é consultivo. Então, quem manda, na verdade, são os próprios subordinados. Tranquilo? Nesses estilos de liderança, já falei aqui sobre os padrões de lideranças, que é uma linha contínua, então pode ser que esses estilos de liderança venham a coexistir em algum momento, ou seja, eu tenha ao mesmo tempo dois perfis. Então, é muito mais tranquilo e claro da gente entender. Eu vi aqui agora uma outra pergunta também. O Carlos perguntou o seguinte: professor, poderia me dar um exemplo de uma empresa que seja um meio termo? Na verdade, hoje, todas as nossas empresas de gestão que trabalham com pessoas, sei lá, escritórios de produção de eventos, escritórios administrativos, empresas de consultoria, grande parte delas, pessoal, ela tem esse meio termo. Então, por exemplo, as empresas têm um objetivo a ser alcançado, elas vão reunir todos os subordinados dentro de uma sala de reunião, por exemplo, isso é muito típico da nossa área administrativa, e aí as pessoas vão assumir funções, vão dar ideias, vão ser participativas. Hoje eu acho que grande maioria das nossas empresas, de parte administrativa, de área gerencial, atua com esse tipo de liderança participativa, ok? Ou consultivo, na verdade, né? Participativo não, consultivo, que é quando eu tenho um líder democrático. O que vai variar, na verdade? Que essa liderança democrática que as empresas apresentam, ela talvez não esteja aí no nível 4, que é o meio termo, né? Que é efetivamente quando o líder é democrático. Talvez ela esteja no 3, onde ele é mais ou menos democrático e mais ou menos democrático. Ou talvez esteja no 5, onde ele é mais do que democrático, talvez ele já seja quase liberal. Então, como isso é um contínuo, como isso é uma escala, é muito difícil de você precisar aonde aquele perfil de liderança realmente está posicionado. Por isso que a gente só associa os extremos. Professor, uma outra pergunta. Pode falar. Você acha que isso parte da pessoa, do líder ou da empresa, da forma de trabalho da empresa? As formas de liderança? São contextos diferentes, tá, pessoal? Alguns pesquisadores, e aí entendam, na área de ciências humanas não há uma verdade absoluta, existem perspectivas de verdade. Então, por exemplo, alguns pesquisadores falam o seguinte, que o estilo de liderança, quando ele é muito forte, ele pode simplesmente se impor ao contexto organizacional, ok? Funciona da mesma forma como a gente colocou lá moral e ética. Quando você tem princípios morais muito fortes, talvez você não se submeta a um contexto ético. Lembra que a gente comentou sobre isso na outra aula? Então, é basicamente o mesmo contexto. Quando o estilo de liderança é muito forte, os traços de personalidade são muito fortes, talvez ele consiga se impor ao ambiente. Quando não, que é efetivamente o que mais acontece, o ambiente vai definir a forma como ele tem que liderar, tá? A teoria, por exemplo, que fala sobre a perspectiva dos contextos, que é justamente a teoria situacional da liderança, ela vai falar exatamente isso, que o estilo de liderança, ou a forma de liderar, vai variar de acordo com as circunstâncias e a situação dos liderados, ok? Então, existe, sim, estudos distintos. Um fala sobre um contínuo, o outro fala sobre uma variável, o outro fala que é sobre um contexto, mas são perspectivas diferentes da gente analisar aí o comportamento humano nas organizações, tá certo? Falando nisso, o slide seguinte fala sobre as forças que condicionam o padrão de liderança, que é justamente, pessoal, esse contextozinho aqui que eu mostrei para vocês das teorias situacionais de liderança. No contexto das teorias situacionais de liderança, acredita-se que o estilo de liderança a ser adotado vai passar por 3 variáveis: as forças na situação, as forças no gerente ou as forças nos subordinados. Como que funciona isso, professor? Imagine que eu sou um líder e que eu estou dentro de uma organização, ok?
Dentro dessa organização, eu observo as forças que atuam naquela situação, eu observo as forças que atuam em mim e eu observo as forças que vão atuar sobre os meus subordinados. Então, imagine vocês que na força da situação, a empresa tenha valores fortes, muita tradição, tenha um problema grande a ser resolvido e eu tenha pouco tempo disponível para resolvê-lo, ok? Esse é o primeiro contexto. Nas forças do gerente, eu tenho muitos valores pessoais, eu tenho minhas convicções pessoais, eu tenho ou não confiança nos meus subordinados, eu tenho uma inclinação sobre como fazer o processo e isso está agindo em mim como uma força. Lá na força dos subordinados, eu vou verificar e observar na equipe sobre necessidade de autonomia, sobre desejo de assumir responsabilidade dessas pessoas, sobre a tolerância que essas pessoas têm contra a incerteza, sobre a compreensão que elas têm dos problemas, sobre conhecimentos e experiências ou sobre o desejo que elas têm de participar das decisões. Todas essas variáveis que eu mencionei para vocês, pessoal, vão moldar o estilo de liderança a ser adotado segundo essa teoria. Então, por exemplo, se eu tenho pouco tempo para resolver, pessoas insubordinadas, pessoas que não querem assumir responsabilidades, tenho um perfil de liderança muito forte, tenho uma inclinação sobre como liderar. Teoricamente, nesse contexto, vendo aí variáveis das forças de situação, forças do gerente e forças de subordinado, a gente vai ter um líder autocrático. Ele tem pouco tempo para resolver o problema, a equipe é nova e não quer assumir nenhum tipo de responsabilidade, ele é um cara de personalidade forte, ou seja, ele tem alto nível de convicção pessoal, então, se eu for fazer um mesclado entre as três forças, esse cara vai assumir aí uma liderança autocrática e vai liderar de forma autocrática. Por quê, professor? Porque nas forças situacionais ele tem pouco tempo para resolver problema, nas forças de gerente ele tem a autoestima dele e automaticamente as convicções pessoais de forma muito forte, e nas forças de subordinados ele tem uma equipe que ele não conhece e ao mesmo tempo uma equipe que não quer assumir nenhum tipo de responsabilidade. Aí a gente devolve a pergunta, Professor, qual tipo de lado nesse contexto? Pode falar. então ele vai ser o líder autocrático, mas sem opção. Então, vamos lá, são teorias diferentes, tá? Numa primeira teoria, ele fala sobre 3 estilos de liderança, ok? Nessa segunda teoria, ele vai falar exatamente o seguinte, que o perfil de liderança vai variar de acordo com o contexto. E que vão atuar nesse contexto as forças sobre o gerente, as forças sobre os subordinados e as forças situacionais. O que eu estou colocando é que se eu for partir dessa análise, nesse contexto que eu citei, ele seria um líder autocrático, sem nenhum tipo de... Ou ele construiria um perfil autocrático por tendência do ambiente, tá certo? Da mesma forma, nós podemos supor que as forças fossem distintas. Imagine só, cheguei numa empresa, tem um time lá que já é campeão, a empresa está super bem das pernas, está vendendo bem, está faturando bem, então é outra força situacional. Cheguei numa empresa que já tem valores e tradições, onde eu não tenho nenhum problema a ser resolvido, onde eu tenho tempo disponível para planejar. As forças situacionais mudaram. Ao mesmo tempo, eu sou um gerente que tem valores pessoais fortes, mas que tenho confiança nos meus subordinados, porque é um time que está ganhando. Então, atuam sobre o gerente outros tipos de... Da mesma forma, analisando as forças que atuam sobre os subordinados dessa empresa têm bastante autonomia, assumir responsabilidades, tem bastante compreensão dos processos, dos problemas, e tem bastante conhecimento e experiência. Tanto que até agora era um time que estava ganhando. Então, analisando as 3 variáveis sobre esse novo contexto, esse cara vai atingir um estilo de liderança mais democrático, porque o cenário para ele está infinitamente melhor do que o primeiro que a gente comentou. O que essa teoria basicamente fala é que é justamente isso. As forças que vão atuar sobre o cara vão definir o estilo de liderança que ele vai adotar. Ok? Espero que tenha ficado um pouquinho mais claro aí, tenha ajudado a responder a pergunta. Vamos ver se tem alguém fazendo algum tipo de pergunta aqui. Nenhuma pergunta agora. Pessoal, quem tiver algum tipo de pergunta, pode mandar lá, tá bom? Então, abre o microfone, faz a pergunta que nem a colega. Nenhum problema com relação a isso.
Que mais, pessoal, sobre essa questão? A gente também tem uma referência sobre os padrões de comunicação na liderança, tá? Esses padrões de liderança, o padrão de comunicação na liderança, ele faz uma reflexão para a gente sobre a forma como o líder se comunica com a equipe e o quanto isso pode influenciar na forma como o comportamento organizacional evolui. Então, por exemplo, eu tenho 3 tipos de rede de comunicação. O tipo de rede de comunicação em roda, o tipo de rede de comunicação em cadeia e o tipo de rede de comunicação em círculo. No tipo de rede de comunicação em roda, a gente tem grupos de pessoas ou pessoas que se comunicam centralizando a informação no seu líder e recebendo a informação do seu líder. Embora elas não possam, sei lá, comunicar, dar ideias ou intervir com outros colegas. Elas têm que ir até o líder e aguardar a informação voltar desse líder. Então, nesse quesito, esse tipo de comunicação ainda não contribui para uma liderança muito democrática, ok? No estilo de cadeia, a gente tem as pessoas se comunicando entre si, ok? Porém, se você observar, por exemplo, a imagem que está no slide, no seu slide, por exemplo, 2 pessoas lá na ponta não se comunicam entre si. Então, você tem uma rápida comunicação, você tem uma boa comunicação, porém, aquela informação tem uma limitação. Nem todo mundo pode interagir com todo mundo, ok? No modelo de círculo, que é o mais utilizado, por exemplo, pelo estilo de liderança liberal, todo mundo pode se comunicar com todo mundo. E a informação não tem nenhum tipo de bloqueio. Esse modelo de comunicação em círculo é o modelo praticado pelo estilo de liderança liberal, onde a importância do líder ela não é tão grande. Onde as pessoas podem se comunicar entre si, onde as pessoas podem compartilhar o conhecimento, a experiência e o conteúdo entre si, sem ter lá um filtro para aquela comunicação, ou sem ter que aguardar para que aquela informação ou que aquela comunicação chegue até ela. Essas redes de comunicação são colocadas aí, mas vão ser revisadas novamente lá na aula que fala sobre comunicação. Mas é para que vocês entendam que isso também vai influenciar no ambiente organizacional. A forma como o líder atua, se ele é autocrata, democrata ou liberal, a forma como as forças externas vão colaborar à construção daquele perfil de liderança e a forma como as pessoas se comunicam naquele ambiente. É uma terceira variável para a gente tentar entender o comportamento humano dentro das organizações. Ok? Tem aqui o enfoque manipulativo, depois tem alguns outros contextos. Eu vou deixar esses 2 últimos contextos aqui, pessoal, para o nosso próximo encontro. A gente vai falar no próximo encontro sobre a questão de personalidade. E aí eu quero trazer à tona esses outros conhecimentos aqui com vocês, tá certo? Vou pedir para vocês que, por favor, quem tiver qualquer tipo de dúvida referente à aula de hoje, possa fazer a sua pergunta, tirar a sua dúvida, para que a gente consiga caminhar bem com essa aula de hoje. Além disso, vou verificar aqui a frequência para que a gente possa pontuar as pessoas que estão presentes e identificar quem são elas. E queria comunicar para vocês que lá no menu Atividades já tem uma atividade sobre motivação. Professor, essa atividade é para mim fazer agora? Não precisa, tá? Porque a gente está com uma aula a menos, então a gente não chegou na aula de motivação ainda. Então, quando nós chegarmos nessa aula de motivação, essa atividade vai ser cobrada. Mas se você já quiser dar uma olhada no material e já quiser responder, fica lá a atividade resolvida e o professor depois revisita ela novamente. Tá bom? Vou ver aqui agora quem está presente. Que a gente possa fazer a frequência. Dúvidas, pessoal? Alguma para que a gente possa sanar? Para a gente tirar as dúvidas aí para o nosso próximo encontro? Se tiver tudo certo, eu vou fazendo a chamada, vou confirmar as pessoas que estão presentes. E, à medida que eu for confirmando, as pessoas já podem até deslogar da plataforma, tá certo?
comportamento organizacional. Vamos nós. O Alessandro está aqui, ok, presença confirmada. Ana Beatriz, presença confirmada. Ana Célia, eu não estou vendo ela aqui. Andressa Nogueira, não. Antoniel Bernardo, também não. Antônio Lucas, também não. Arielson, igualmente não. Arleson, também não. Carlos Vitor, está aqui, já presença lançada. Cláudio Fernando, não. Cláudio Jaciel, não. Claudoberto está aqui, presença lançada. Daniele Moreira está aqui, presença lançada. Daçaev, presença lançada. Davane, presença lançada, confirmado também. Eu já vi que você estava aqui. Você está como convidada, tá? Depois faz o login lá no para poder fazer parte da equipe. Você está assistindo como convidada a aula. Certo. Erilando está aqui. Erilando está aqui. A Elaine não está. A Débora não está. E a Daiane também não está. Evandro Souza não está aqui também. Evangelane está aqui. Francisca Luciana está aqui também. A Gisele Rodrigues também está aqui. Gleide não está presente. Gustavo não está presente. Pedro Barbosa está aqui presente também. Ivan Nogueira não está presente. Jamirlen não está presente. José Natan não está presente. Josenildo não está presente. Juarez não está presente. A Kátia está presente. Já dei a presença. Laís Damasceno também presente. Larissa Kelly, ok. Lívia Almeida, ok. Lívia de Oliveira, ok. Lucas Castro não está presente. Lucas Neves não está presente. Luiz Leandro não está presente. El Daniel está presente. Marcela Vieira também não está presente. Aí eu tenho Marcela presente, Maria não presente, Marília não presente, Marina não presente. Aí eu vou ter Matheus não presente, Melissa não presente, Mércia não presente, Naisa presente. A Samara tá aqui, professor. A Melissa tá presente, sim. Espera ainda, gente. Eu acho professor, que Melissa tá presente, sim. Calma, vamos lá. Melissa Emily, ela falou que agora apareceu ela para mim. Tá bom, Melissa, ok. Aí depois da aí tem a Marina. Maria Amaro, ok. Presente também. Certo. Aí depois a Naisa, ok. A Melissa, também ok. Aí eu tenho Natália. E Raíza, ok. Roberta Fernandes, ok. Samuel dos Santos, ok. Samuel Emerson, faltou. Thomas Rodney, presente, já está aqui também comigo. O Herbert não está aqui. E a Yasmin não está aqui. Pronto, teoricamente, todos, respectivamente, lançados. Certo? Eu vou finalizar a aula por aqui. Vocês... o professor, o Claudoberto está presente, viu? Salvar. Claudoberto. Deixa eu ver se eu lancei a tua presença aqui. Aguenta aí. É Francisco Claudoberto, ou é Claudoberto? Não, Claudoberto. Já lancei a presença. Lancei logo no início, eu comentei aqui. Tá lançado, certo? Foi mal. Gente, não, tranquilo. Tudo certinho, então. Vou finalizar aqui a aula. E aí, qualquer dúvida que vocês tiverem, eu estou lá no grupo também. Tem um grupo do WhatsApp, que é da disciplina. Eu mandei o link para todo mundo lá no e-mail, certo? No e-mail não, desculpa. No portal de mensagens do CIA. E eu vou também, obviamente, compartilhar esse link aqui com vocês agora, para que vocês possam entrar no grupo
quem ainda não está, ok? Vou mandar aqui no chat para todo mundo. E aí você só clica e acessa. Gente, muito obrigado. Até a nossa próxima aula. E qualquer dúvida eu fico à disposição. Tá bom? Tchau, tchau e boa noite. Boa noite.